partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Jorge Viana. O nosso tema diz respeito à reforma política, que começa a ser votada no plenário da Casa, mas já gera uma série de reflexões no plenário do Senado Federal. Isso porque trata-se de uma proposta de emenda à Constituição, que será votada na Câmara, mas vai passar também pelo crivo do Senado. E aí, dois temas são de relevância nessa proposta de emenda constitucional. A questão do financiamento das campanhas, não é? E o sistema eleitoral. E o financiamento de campanha foi objeto de reflexão do senador Jorge Viana durante esse primeiro debate que aconteceu no plenário sobre a reforma Kimmer, né, senador, essa semana. Como é que o senhor está vendo essa proposta? Eu acho, como todo brasileiro, eu também estou indignado com tudo que está acontecendo. O Brasil estava dando certo, as coisas estavam acontecendo. E por conta das brigas políticas e também por conta dessa corrupção que estava presente na vida nacional, termina que nós entramos no pior dos mundos. O Brasil está virando uma coisa terrível. Um país tomado de conta pela violência e com um desequilíbrio fiscal terrível, que agora estão propondo até reduzir o ganho que teria um salário mínimo. Quer dizer, o governo perdeu completamente o controle. Aí nessa hora, nesse ambiente de desemprego, de desesperança e de indignação, que eu acho correta, porque não é sem razão a indignação da população, vai se propor uma reforma política e, em vez de pensar o país, a moralização da atividade política, de respeitar a opinião pública, estão fazendo o contrário. Olha, a essência da reforma política que a Câmara começa a votar hoje é ter um fundo de dinheiro de mais 3 bilhões e 600 milhões, quando está se discutindo o déficit, quando o Brasil está gastando mais do que o que arrecada. Eu acho que é uma afronta para a população querer botar mais dinheiro nas eleições, para ter mais gastança nas eleições. Se isso é a doença, eu acho que a crise nossa veio daí, da desmoralização política. Esse modelo político nosso perdeu a validade, fracassou. Então nós deveríamos estar discutindo como é que faz campanha mais barata, como é que a gente valoriza os partidos, para pôr a boa política no lugar da política do caos e corrompida que a gente vive hoje. O senhor tem essa experiência de discutir reforma política porque relatou na comissão a reforma. O que é possível aproveitar nesse momento para se fazer? O que é que tem ambiente para fazer? Porque, pelo que o senhor descreve, a pauta seria um pouco diferente da PEC que está vindo, né? Tem um ponto que eu acho que se unificaria. Você pôr fim às coligações proporcionais, você tem que moralizar a questão partidária. Tem partidos pequenos que vão prosperar e crescer. Mas também tem situações que viraram verdadeiros negócios, porque você tem muito dinheiro público envolvido nisso. Então, eu acho que esse modelo de organização partidária, organização eleitoral nossa, ele perdeu a validade, perdeu a credibilidade. Ele tem que ser mudado. Mas tem que ser mudado para algo que seja melhor para a sociedade e não pior. O que está tendo hoje, eu acho que os que estão na linha de frente dessa proposta de reforma estão pensando só neles, não estão pensando no país. Eles querem fazer algo para eles que já estão no Congresso permanecerem. Eu sei que a população vai manter os que estão fazendo a boa política, que são honestos, que são éticos, que estão trabalhando. Mas vai tirar aqueles que precisam ser tirados. O Brasil está mal, né, e precisa melhorar. Então, eles estão querendo mais dinheiro para gastar nas eleições, estão querendo facilitar a vida desse fisiologismo partidário. Hoje não tem quem governe o país hoje. Não tem quem governe, porque você vai ter que fazer uma administração de uma base parlamentar corrompida e que não pensa o país, só pensa os seus interesses. Eu sinceramente, nós estamos assim, vivendo o pior dos mundos com a política. Isso tem reflexo, piorando a economia, a vida dos brasileiros. Agora 4 milhões voltaram para a pobreza e para a miséria. É gente passando fome. E a solução que estão falando na reforma política, que tem que ser votada até o dia 3 de outubro, é dizendo, olha, você põe mais dinheiro, põe 3 bilhões e 600 que vai resolver a situação. Olha, eu acho que é uma afronta. Eu fico, às vezes, pensando, esse silêncio que a gente está vendo no Brasil hoje é uma maneira do povo falar também, quando ele cala. Uns decepcionados porque apoiaram o golpe, outros decepcionados porque foram enganados, mas eu acho que a população vai reagir se o Congresso continuar afrontando e tirando o direito das pessoas, destruindo os ganhos que as pessoas têm e botando assim algo descarado, que não leva em conta que o Brasil precisa de uma profunda mudança para a gente ter a boa política, a política feita com ética, com honestidade, conduzindo o país.
Senador, o financiamento de campanhas por empresas começou depois daquela CPI do orçamento, onde se constatou caixa 2 desse financiamento que não estava permitido e acabou acontecendo. O que seria, então, a solução? Para onde se corre? Como é que a gente faria um modelo com a bagagem e experiência do senhor? O que seria um sistema positivo, construtivo no financiamento das campanhas? Como é que resolve isso? Olha, eu falo com tranquilidade, porque quando eu cheguei aqui, senador, eu apresentei uma proposta, quando não tinha ainda nem Lava Jato, pondo fim ao financiamento empresarial. Havia uma ação de corrupção, de um lado e de outro. Empresários, está aí a prova, querendo ser dono dos mandatos, dono dos governos, comprando todo mundo. Isso o Brasil não aguentava mais. E era com dinheiro público, pega um contrato do governo e compra políticos por outro lado. Isso tinha que acabar. Eu apresentei uma proposta, tirando o financiamento empresarial e mantendo recursos públicos e mantendo também a contribuição individual. Para mim, a contribuição individual, pessoal, ela pode ser feita, mas também limitada. Não pode ter um brasileiro que põe 1 milhão, não tem que ser percentual do ganho, e outro que põe 100 reais. Tinha que ter um teto. O teto podia ser um salário mínimo, foi essa a proposta. E fiscalizar para que não tenha alguém rico distribuindo dinheiro para que as pessoas façam doação. Porque o Brasil tem que enfrentar o mal feito, tem que enfrentar essa coisa de um corromper o outro. Agora, veja, eu fui governador 8 anos, eu nunca paguei 1 hora de jatinho para andar, nunca. A gente precisa fazer campanha barata, campanhas mais curtas, campanhas que vivam em função de propostas e não de quem tem o maior esquema financeiro. Isso não pode. E desse ponto de vista, falando exatamente nesse tema, até que ponto o ambiente digital não pode ajudar? Porque hoje em dia a gente, por exemplo, qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube, você tem as redes sociais. Como é que poderia se fazer usando, por exemplo, os meios digitais? Ajudou muito. Isso tem já mecanismo de comunicação super barato, todo mundo está no seu celular. Então tem como fazer, já tem financiamento público para programa de rádio, de televisão. Nós podíamos fazer algo que pudesse fazer com que a campanha ficasse mais simplificada. Agora, o que não dá é um candidato a presidente gastar $500 milhão. Não dá para que um candidato a presidente tenha 10 jatinhos à disposição dele, tudo com dinheiro público, gente. Claro que eu sou favorável que a gente tenha fortalecimento da atividade política. Nós vivemos numa democracia, não pode ser satanizada nem criminalizada. Mas, olha, agora na proposta está dizendo, tem uma tal de doação secreta. Pois é, como é isso? Alguém que doa dinheiro para político e aí o nome dele fica secreto. Gente, numa hora dessa, depois de tudo isso, de Lava Jato, de esquema de corrupção, nós tínhamos que fazer algo que pudesse levar em conta a tentativa de respeitar a opinião pública, para que a gente resgate o respeito da opinião pública com a atividade política. O projeto mais importante, mais apoiado que tem aqui no Senado, é meu. Eu nunca fiz nem discurso a favor dele. É de reduzir de 3 senadores para o Estado para 2. De reduzir a Câmara Federal de 513 deputados para 385. Por que ele é mais apoiado? Porque do jeito que está, as pessoas querem ter menos político. Mas na democracia, nós temos que ter partidos fortalecidos, nós temos que ter a democracia representativa, que são os mandatos respeitados. E a minha proposta com esse projeto é dificultar a entrada no Congresso para ver se a gente valoriza, para diminuir custo, ter menos deputados federais, menos deputados estaduais, menos vereadores. E o pessoal está querendo ter mais. Então não dá. Não dá porque nós temos pouco tempo para votar a reforma política e essa que está vindo é para proteger esses que estão aí no fisiologismo, fizeram da política uma atividade profissional. Eles estão ali para ocupar cargo, para chantagear governos, e são eles que estão dando as cartas hoje, nesse atual governo. Senador, até que ponto suas ideias sobre financiamento de campanha convergem com a do seu partido? Porque hoje a gente ouviu, durante sua exposição de ideias, uma intervenção da presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, né? Há uma divergência de ideias? Olha, o PT sempre foi uma referência em 2 aspectos. A gente vendia camisa de R$1, a gente vendia bugiganga para juntar dinheiro. O PT era o exemplo. Lamentavelmente, a gente tem que ser crítico, nós começamos a ficar parecido com os outros. Fomos fazer o que os outros já faziam e nos demos muito mal. Temos que fazer essa autocrítica. Mas a nossa história é muito bonita nas campanhas. E não tem divergência, porque quando eu estou falando contra o financiamento empresarial, e tem gente que quer trazer de volta, quer trazer a corrupção do jeito que era de volta, eu acho que tem que ter dinheiro público, aliás, já tem.
Mas não pode ser nessa magnitude, nesse tamanho. Para mim, deveria pegar tudo que tem já gasto com justiça eleitoral, com financiamento de partido e tal, e ver como é que a gente faz para gastar melhor isso. Então, otimizar o uso do recurso dinheiro que já é disponibilizado. Pronto, porque aí você botava o financiamento público, o PT sempre defendeu votar em lista, mas o pessoal não aceita agora. E o financiamento público para não ter a corrupção do financiamento privado. Só não dá para fazer algo desse tamanho. Quer dizer, não tem dinheiro que chegue para alimentar esses partidos, para alimentar esses políticos do jeito que estão as coisas. Eu vou fazer uma campanha, se não tiver regras boas, vou declarar as minhas e vou cumprir as minhas. Tem que andar, tem que ter proposta e conversar. Tem um dinheiro para deslocamento? Sim. Tem um dinheiro para poder ter a mínima estrutura de funcionar? Sim. Agora, a gastança que querem fazer, esse abuso do poder econômico nas eleições, nós temos que pôr um fim nisso. Eu sou contra esse tal desse fundo de 3,6 bilhões que estão querendo votar e chamando de reforma política. E sem ele, como é que seria esse financiamento? Nós pegamos o que já tem hoje, reformularíamos, reduz também despesa de campanha, porque tem que ter um monte de carro contratado aí com carro de som poluindo tudo. Dá para reduzir isso, usa as redes sociais, usa a televisão, usa a rádio com propostas e a gente vai ter uma campanha que tem um objetivo, os candidatos poderem apresentar suas propostas para a opinião pública. Só isso. Agora, do jeito que fazem, é ter dinheiro para os partidos fazerem arranjo, para os partidos poderem montar esquema de trazer pessoas para apoiar. Isso, gente, nós temos que pôr fim. O mundo inteiro faz eleições, às vezes 3 eleições por ano, e o custo é lá embaixo. Aqui no Brasil, mesmo tendo eleição a cada 2 anos, são as eleições mais caras do mundo. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro ainda que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.